um gol gorducho entra na arena e Kaneki rindo coloca sua máscara impressionando a muitos e vai andando até o mesmo apenas brincando com ele, até cansar quebrando quantos ossos conseguisse matando ele por fim e dizendo a todos que ele havia avisado e mostraria seu único Kakugan para todos sem ativar sua Kaguni perguntando quem seria o próximo cretino que iria virar a vadiazinha dele. Ninguém responderia, então Kaneki iria simplesmente embora, dizendo que como gostou do espetáculo não iria atacar ninguém, mas que se esbarrasse com algum deles lá fora não hesitaria em matá-los. No dia seguinte, Nishiki e a namorada dele iriam visitar Kaneki para agradecer o que ele tinha feito. Tsukiyama observaria de longe e pouco depois de saírem da Anteiko o sequestraria, e diria ao Kaneki para ir de encontro com ele ou ele mataria os dois. Kaneki iria sendo seguido sem perceber pela touca. Ao chegar, Kaneki se sentiria feliz, dizendo que ele havia sido julgado, considerado mau, e agora receberia o seu julgamento. Rize apareceria para Kaneki, dizendo que ele estava se tornando poderoso, e diria o ponto fraco de Tsukiyama para ele, o coordenando durante a luta, tornando a derrota de Tsukiyama mais humilhante. Prestes a matá-lo, ele perguntaria a Rize o porquê de ela o estar ajudando. Ela responderia que é porque eles eram parte um do outro, e já que iria ficar ali pelo resto da vida dele preferia que fossem amigos. Tsukiyama não entende, percebe que Rize está ali após Kaneki dizer o seu nome, e implora pela ajuda dela, e Kaneki e Rize fazem um trato, onde Tsukiyama sairia vivo, e Kaneki ganharia algo em troca, e Kaneki o larga ali à beira da morte, libertando Kimi e Nishio, indo embora dali, e Touka que estava assistindo tudo fica impressionada com o estilo de lutar do Kaneki, vendo pela primeira vez ele lutar a sério. Kaneki passaria a dividir seus dias em estudar, treinar e trabalhar, conseguindo de Tori uma informação valiosa sobre Rize, dando pistas sobre seu passado, e Kaneki teria dito a ela formas de entrar no restaurante Guru que ele conseguiu apenas de observar tudo lá dentro. Nishio também entraria na Anteiko e ficaria mais forte com a ajuda de Kaneki e Touka que ficavam bastante tempo treinando. Embora Touka não se interessasse muito pela luta, ela não queria ficar para trás em relação ao Kaneki, deixando a caça um pouco de lado durante uns 2 meses. Kaneki desistiria de pesquisar sobre a Rize depois de acabar em vários becos sem saída, e a CCG já teria o conhecimento do trio Gou, formado pelo Gou Coelho, o Tapa-Olho e o Serpente. Até que Banjou, um Gou do 11º distrito iria até a Anteiko, perguntar sobre 2 pessoas, o Gou do Tapa-Olho e Rize, na esperança de achar um deles para que tentasse arrumar a bagunça que o seu distrito estava se tornando. Quando ele sentisse o cheiro da Rize em Kaneki e o pegasse pela camisa, Kaneki gentilmente quebraria seu braço e chutando seu joelho e chutando sua cara, o colocando no chão, perguntando que lhe tinha dado o direito de tocar nele. Alguns minutos depois de conversa, Kaneki descobriria mais sobre a Rize e contaria a Banjou que ela já estava morta há um bom tempo, e que não deveria se preocupar com essa tal de Aogiri, que se viessem iria dar uma surra em cada um deles, até a Yato chegar, junto com Jason e um outro Gou chamado Nico, e diriam que vieram buscar o Kaneki, que não se importaria, e tinha ouvido sobre eles, e que de bom grado iria acompanhá-los, dizendo para esperarem um único segundo, dando um beijo em Touka, dizendo que provavelmente não se veriam mais por um bom tempo, e que era melhor assim. Chegando lá junto com Ayato, ele pergunta o porquê o interesse nele, e quando Ayato tenta bater nele por ser um babaca qualquer da Anteiko, Kaneki revida e diz que está sendo paciente e que é melhor ele responder logo, mas ele diria que os superiores iriam responder isso a ele. Kaneki fica impressionado quando vê tantos Gous reunidos ali e a pedido de Tatara vai até ele. Quando ele tenta o atacar, ele desvia o golpe, chutando o braço dele e ativando seu Kakugan e Kaguni. Tatara diria que ele tem garra e que sua força poderia ser bem aproveitada, que ele ficaria como subordinado de Ayato já que foi ele quem chegou em Kaneki primeiro, mas Kaneki o desafiaria para uma luta, para decidir quem iria mandar em quem. A luta terminaria em empate e Jason se interessaria mais ainda por Kaneki, o chamando para ser seu parceiro. Kaneki aceitaria, dizendo que com ele poderia ficar mais forte. De volta a Anteiko, eles achariam que Kaneki correria grave perigo e que aquele adeus a Touka seria uma mensagem de que ele estava fazendo isso por eles, e que tinha que de alguma forma resgatá-lo, montando toda uma equipe, inclusive com Tsukiyama e Nishio, que embora concordassem que Kaneki era um babaca, graças à surra que ele deu neles, os deram uma nova chance de vida e repensar suas atitudes. Nishio, por mais que tivesse sido obrigado, conseguiu até ficar mais forte para proteger aquela que ele
amava, e Tsukiyama só queria comer o Kaneki mesmo. O ataque da CCG também iria acontecer dentro de algum tempo, mais especificamente em 10 dias, e Kaneki havia sido enganado por Jason, que apenas queria se satisfazer, e começaria a torturá-lo ao máximo, bem pior do que no anime, já que esse Kaneki era mais forte e suportava mais tempo. Ele não tinha nada além do desejo de destruir quem lhe fizera tanto mal agora. Rize apareceria como alucinação, agora rindo de Kaneki, do mesmo jeito que ele ria dela antes, o atormentando mentalmente, enquanto Jason o atormentava fisicamente, e ficaria assim até Kaneki destruir Rize e aceitar que ele não era um meio humano e um meio Gou, ele era um Gou, que iria destruir toda a Ogiri com as próprias mãos. E assim que Jason chega, ele se liberta para destruir Jason completamente. A luta seria mais rápida dessa vez, terminando com Jason à beira da morte, sendo deixado por Kaneki para morrer por algum CCG. Kaneki liberaria aqueles Gous que ele sabia que estavam sendo obrigados a ficarem lá, afinal ele tinha palavra, e ainda cumpriria o acordo com a Anteko, de matar todos aqueles que eram maus. E os Aogiri eram definitivamente maus. Os Anteico também haviam invadido a base da Ogiri e planejavam resgatar o Kaneki, sem saber que ele já havia se libertado. Futuramente Touka e Nishi, que haviam se separado do grupo, encontram Ayato, o irmão da Touka, e começam um combate. Como Nishi e Touka estavam mais fortes graças ao Kaneki, conseguiriam lutar de igual para igual com Ayato, mas ainda não seriam fortes o suficiente para derrotá-lo, apenas mantê-lo ocupado, enquanto ele dizia que Jason era um pervertido amante da tortura e que provavelmente já havia matado Tapa-Olho. Juzou chegaria na sala onde Jason estava bem ferrado, e teria uma breve luta. Jason, louco perto da morte, acharia que Juzou era um anjo, e tentaria atacá-lo, mas Juzou veria que ele estava com frio, e com pena o cobriria de facadas. A luta do Ayato contra Touka e Nishi seguiria, com eles perdendo a vantagem pouco a pouco por Ayato ser bem mais forte, ao ponto de deixar eles dois bem feridos. Ele diz com raiva que se ela não fosse pacífica como o idiota do pai dele, eles poderiam ter sido mais próximos. Detalhe que nenhum dos dois sabia mais o pai deles. Arata era um Kakuja perigoso pra cacete, e ainda a Konki dele rendeu a armadura mais poderosa em toda a história de Tokyo Ghoul, mas já que queria brincar de casinha, então iriam brincar de casinha no inferno, e se prepararia para atacar os dois até a morte, quando Kaneki chega, bloqueando os ataques dele, dizendo que agora a briga que ele teria seria com ele. Kaneki pede desculpas a Touka por saber que eles eram irmãos, e ri pra Ayato dizendo que ele iria esmagá-lo como um miserável inseto que ele era, e que já estava esperando há um longo tempo por esse momento. Dizendo que por ter ferido quem não devia, e por ser um merda, ele iria matá-lo pela metade, e depois de pensar em várias formas, chegou a uma conclusão simples. Se ele tinha 206 ossos, Kaneki iria quebrar 103. Quando o pessoal que o foi resgatar o encontrasse, Noru levaria embora o ferido e acabado Ayato. Kaneki diria para irem que ele os encontraria em algum tempo, e que iria ajudar a CCG a acabar com os desgraçados que torturaram ele. Quando Kaneki esbarrasse com Amon e seu esquadrão, Amon diria que não o atacassem, enquanto Kaneki exterminava alguns da Ogiri, e depois de matar eles Amon o perguntaria do porquê ele estar ajudando eles. Kaneki diria que aquilo era uma vingança pessoal, já que a Ogiri o tinha torturado. Amon encararia aquilo como uma resposta aos entre aspas serviços que Kaneki havia fazendo matando vários Gous, e que a Ogiri devia o ter tomado como uma ameaça. Então Amon daria seu telefone para que ele entrasse em contato, e o deixaria ir mesmo com o questionamento de alguns subordinados. Ao encontrar lá fora com seus amigos da Anteko, Kaneki diria que não planeja voltar mais pra Anteko, ainda tinha toda a Ogiri para derrotar, que aquilo não eram todos. Banjo, por se sentir grato a Kaneki, diria que o serviria, e Tsukiyama também, mas com o objetivo obscuro de querer devorar o Kaneki, que responderia que aceita, mas que se saísse um dedinho da linha não hesitaria em matá-lo. Com Tsukiyama e os homens do Banjo, Kaneki já teria reunido 7 homens para sua equipe. Touka também diria que iria junto com Kaneki, que como nessa história é mais foda-se pra tudo, não recusaria, mas diria que para isso ela teria que deixar aqueles que eram próximos a ela, e a mesma aceitaria, dando um beijo em Kaneki, retribuindo daquela vez.